Eles são os culpados, né? Ah, pastor, tá certo. O pastor falou para eu pregar assim, que se passar de 8h32 eu caio no alçapão aqui. Então, a vantagem de ser gordinho é esse, né? Se cair, encalha. Amados, vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, abra o seu coração. Vamos falar com o Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe em o nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Como cantamos e como afirmamos, ó Pai, através de cada cântico aqui nessa noite, nós te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor merece ser louvado, o Senhor merece ser adorado, o Senhor merece ser entronizado simplesmente pelo fato de ser quem Tu és. Ó Deus, nós queremos realmente Te bendizer com toda a força de nossa alma e dizer que, ó Deus, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa ouvindo a Tua voz e que o Teu Espírito tenha a liberdade de agir, de falar e de fazer em nós a obra que o Senhor deseja fazer. Nós nos entregamos ao Senhor de maneira total e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Donaldo falou assim, vai falar para seminarista, né? Quem é seminarista aqui? Levanta a mão. Agora quem é crente? Amém. Raça boa, né? Seminarista, né? Eu gosto muito de seminarista. É verdade. Eu fui um bom seminarista. Eu fui seminarista 5 anos e meio, juntando toda a experiência que eu tive, né? Isso fora depois bacharelado. Então, toda a experiência leva a esse monte de tempo. E sabe o que eu amo, irmãos? De estar falando para a igreja, de estar falando para seminaristas, de estar falando para o povo de Deus. Eu amo falar de Deus, eu amo falar da palavra de Deus, porque a palavra é simples. Não é verdade? A palavra de Deus, ela é simples e ela alcança o coração de todos os ouvintes. Eu costumo dizer, e isso aí vale para vocês, seminaristas, que geralmente quem traz complicação para a palavra somos nós, os pregadores. Porque ela é simples. Eu sempre que me recordo dessa questão de complicação, eu lembro daquela história de Rui Barbosa. Rui Barbosa, um homem muito inteligente, né? Um bom baiano. Meu primeiro ministério foi na Bahia, então eu amo a Bahia, terra boa. E Rui Barbosa, um homem que tinha uma capacidade vernacular terrível. Ele falava fluentemente, né? Águia de aia. E Rui Barbosa um dia chegou em casa e pegou um ladrão dentro do seu quintal, em cima do muro, com o objeto dele. Rui Barbosa virou para ele e falou assim: alto lá, viu, salteador? Quereis deixar minha bipe desemplumada onde está, ou ataviarei o meu bastão no alto de sua massa cefálica, derrubando-o em nosso torrão pátrio? O ladrão em cima do muro olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: ó, doutor, é para levar ou é deixar a galinha? Sabe, amados, eu costumo dizer que às vezes nós, os pregadores, pegamos a palavra de Deus e depois que nós terminamos, o pessoal pergunta: é para levar ou deixar? Né? Como aquela irmã que chegou em casa, depois de ouvir um sermão, o marido não pôde ir, ela chegou em casa e o marido falou assim: meu bem, como foi o culto? E olha que não era nem o pastor Osmar pregando, hein? Falou: como é que foi o culto? Aí ela falou assim: foi maravilhoso, meu bem. Ele é mesmo, mas me conte, como é que foi? Olha, meu bem, foi que cada palavra linda, cada coisa linda que aquele pastor falou. Ele: sim, mas o que ele falou, afinal de contas? Aí ela falou assim: olha, o que ele falou eu não entendi, mas que era bonito, era. E sabe, amados, o meu grande objetivo nessa noite não é trazer nada novo ao coração de vocês, porque na verdade eu sou da filosofia de Billy Graham. Billy Graham chegou na Holanda e um repórter foi entrevistar e falou assim: Dr. Billy Graham, é corrente hoje entre os teólogos que a sua mensagem está 50 anos atrasada. Aí o Billy Graham falou: o quê? 50 anos atrasada? Aí ele falou assim: puxa, eu tenho que rever os meus valores, porque eu pensei que estava pelo menos 2000 anos atrasados, mas só está 50. Então está com algum problema na minha mensagem, né? Então, irmãos, eu não trago nada novo para vocês. Eu trago a mesma e velha boa palavra de Deus, que se renova a cada manhã. Porque não somos nós quem temos que buscar novidade, mas é a palavra que nos renova a cada dia. Porque o Espírito Santo de Deus realiza isso em nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Me deram pouco tempo, né? Eu falei: puxa, nem 2 horas para falar. E traumático, mas tudo bem. E ainda mais que resolvi falar sobre a biografia de um homem. Como é que a gente vai ler o texto todo agora que fala da biografia de um homem? E eu resolvi então, né, nós vamos falar sobre a história de um homem. E não tem como falarmos a história de um homem, de um personagem bíblico,
bíblico sem lermos sobre ele na Bíblia. Então, irmãos, nós vamos ler toda a história desse homem na Bíblia. Para isso eu convido os amados, aqueles que trouxeram suas Bíblias, os crentes, que abram suas Bíblias em Gênesis 5. Quem não trouxe a Bíblia, procura um crente, você vai achar algum do seu lado, aí você lê com ele. Gênesis 5. Se você não trouxe Bíblia, olha para o lado, em algum lugar aqui tem crente, você vai falar, achei um crente, leia com ele que ele vai te deixar. Porque o crente é amoroso, o crente é gentil. Nós permitimos até que você que não trouxe a Bíblia, leia a Bíblia com a gente. Então, se você não trouxe, procure que você vai achar um crente aí. Gênesis 5. E vamos ler uma história, a história de um homem muito interessante. Verso 21 ao verso 24. Gênesis, irmãos, primeiro livro da Bíblia, para os seminaristas aí. Os crentes sabem, mas seminarista é um problema. Diz assim a palavra do Senhor: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que Deus se dignifique em abençoar a sua palavra. Amém. Acabou a história. Pronto. Acabou, irmãos, é verdade. A história de Enoque acabou. Sabe, amados, nós temos a história aqui de um homem do qual não se fala muito na Bíblia. Nós temos apenas outras duas referências que se referem a Enoque. Nós temos em Hebreus 11:5, onde fala que Enoque foi transladado, foi levado em vida para a presença do Senhor. E nós temos Judas 1:9, né? Ou Judas 1:9, onde fala que Enoque era profeta. Tirando isso, nós só vamos ouvir e ver menção sobre Enoque nas genealogias. Nas genealogias. A história de um homem que realmente se passa muito rapidamente, e todos nós que conhecemos a Bíblia, lemos já o livro de Gênesis. Com certeza, você que estuda Gênesis aqui no seminário já deve ter lido o Gênesis várias vezes. E você já deve ter passado por essa passagem inúmeras vezes, como eu também passei inúmeras vezes. E em determinado dia, eu lendo esse texto de Gênesis, passou aqui, Enoque andou com Deus e já não era, e eu fui lendo, de repente eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa sobre esse homem chamado Enoque, que andou com Deus, e porque ele andou com Deus já não era. A Bíblia não fala muito sobre ele, é verdade. A Bíblia não traz uma descrição enorme sobre a vida de Enoque, mas, amados, o que a Bíblia fala sobre esse homem é o suficiente para admirarmos a conduta e o proceder dele. O que a Bíblia fala sobre ele é o suficiente para nós o amarmos e o termos como exemplo para nós. A Bíblia fala simplesmente, algumas vezes repetidas nesse texto que nós lemos, Enoque andou, amados, Enoque andou com Deus. Sabe, eu parei para pensar em quanto e como muitas pessoas fazem história. Nós temos biografias riquíssimas, tanto na Bíblia como fora delas. Nós temos, amados, hoje em dia, e nós conhecemos pessoas que têm uma biografia histórica, algo maravilhoso, e livros foram escritos sobre essas pessoas. Quando nós falamos de John Kennedy, nós vemos filmes sendo feitos, nós vemos teorias conspiratórias sendo narradas. Quando nós falamos de Gandhi, Mahatma Gandhi, nós ouvimos dentro da história, falando sobre ele, os indianos o amam, o idolatram. Nós temos, amados, Napoleão Bonaparte, né? O homem do casaco. Nós temos inúmeras histórias sobre Napoleão Bonaparte. Nós temos histórias sobre Stalin, sobre Marx. Nós temos sobre Luther King. Nós temos, amados, livros e livros escritos sobre grandes personagens mundiais. Mas o interessante é que, apesar de serem pessoas notáveis, apesar de terem realizado os grandes feitos, apesar de terem influenciado a história do seu país, apesar de terem feito a diferença na sua época, amados, nenhum destes homens que citei aqui tem a história e tem a biografia que Enoque tem narrada na palavra de Deus. E eu fiquei impressionado ao pensar nisso, porque eu procurei livros escritos sobre Enoque. Vocês já ouviram? Leram alguns livros escritos sobre Enoque? Quantos livros tem na biblioteca do seminário escritos sobre Enoque?
né? Eu ouvi a irmã Elizabeth falando do pastor Larry, que ele, no primeiro ano, ele leu os 4 anos de lista de livros, né? Eu, no primeiro semestre do seminário, eu li 36 livros fora da lista e 24 da lista. Eu era mais ou menos assim, parecido com o pastor Larry, rato de biblioteca. Eu amo a leitura, eu leio muito, gosto de ler. Esse ano eu fiz um levantamento, até esse período agora eu já li 7.800 páginas, no ano de 2006. E o interessante, amados, é que, por amar tanta leitura, eu procurei livros sobre Enoque. Achei uma brochura, fininha, escrito por um autor, numa impressão, editoração independente. Achei recentemente uma brochura sobre Enoque. Nós não temos livros, nós não temos muitos conhecimentos, nós não temos inúmeros tratados sobre a vida de Enoque. E nós, amados, sabemos apenas uma coisa, que Enoque andou com Deus, e que ele, aos 65 anos, teve um filho, e o nome desse filho era Metusalém. Amados, tudo bem, se tiver alguém chamado Metusalém aqui, você vai me perdoar, mas não é um nome, não é aquele nome assim, né? Metusalém. Sabe o que significa esse nome? Significa homem do projétil. É uma bala. É um míssil. Homem do projétil. Significa Metusalém. Esse é o significado do nome. E a Bíblia fala que depois que ele teve Metusalém, ele viveu mais 300 anos, teve filhos e filhas. Mas torna a dizer que Enoque andou com Deus. E de repente, amados, procuram Enoque. Cadê Enoque? Onde está Enoque? E a Bíblia fala que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Sabe, amados, não sabemos se Enoque era bonito ou feio. Por exemplo, vocês agora podem olhar, olha para o lado, dá uma olhadinha, olha. Depois você viu tanta gente feia, olha para mim. Né? Agora você vê o que é Deus, né? Você viu a minha esposa? Deus faz milagres, seminaristas, orem. Ora, vocês têm exemplos aqui maiores do que o meu. Vocês não veem? Donaldo conseguiu casar. Isso é sério. Isso dá tese, viu? E de mestrado. Amados, nós não sabemos, amados, se Enoque era bonito ou feio. Nós não sabemos, amados, se ele lutou alguma batalha, se ele foi herói de guerra. Nós não sabemos nem o nome da mulher de Enoque, nem o nome das filhas e dos filhos. Temos apenas a referência a Metusalém, que foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Mas, amados, nós temos uma narrativa que diz que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. E sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trocaria qualquer epitáfio, qualquer epiteto, qualquer coisa, qualquer título por esse título. O título de ter andado com Deus. O título de, quando chegar no final da minha vida, perguntar: quem foi o Elcio? O Elcio foi um pastor que fez isso, aquilo outro, marido disso, esposo daquilo, pai de fulana. Amados, eu trocaria qualquer coisa simplesmente por esse título de ser conhecido como um homem que andou com Deus. E sabe por quê, irmãos? Porque quando eu comecei a pensar no que é andar com Deus, quando Deus começou a ministrar no meu coração o que é andar com Ele, eu comecei a ver a importância, eu comecei a ver o valor que esse homem chamado Enoque tem para nós nos dias de hoje. E Deus tratou profundamente comigo quando eu descobri isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Porque o que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Amadas, com certeza andar com Deus não é uma vida religiosa aparente. Andar com Deus, amados, não é apenas fazer parte de uma igreja, estar arrolado no rol de uma instituição, de uma organização, e de cumprir as suas obrigações denominacionais. Andar com Deus é muito mais do que obedecer regras de um seminário, de acordar de manhã, fazer a sua devocional, ir para o seu trabalho, cumprir as suas tarefas. Andar com Deus, amados, é muito mais do que simplesmente cumprir e viver uma vida religiosa, porque isso qualquer um pode fazer. Mas andar com Deus, amados, é algo muito mais significativo do que isso. Andar com Deus, amados, quer dizer conhecê-lo pessoalmente. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria para você que está aqui.
Você conhece a Deus pessoalmente? Não responde precipitadamente, cuidado. Porque nós às vezes temos a mania de abrir os nossos lábios e falarmos amém, as primeiras afirmativas ou aquilo que se fala, sem antes refletirmos na seriedade, no compromisso e no vínculo de relacionamento que devemos ter com aquilo que nós afirmamos. Você conhece a Deus de verdade? Essa palavra é séria, amados. Essa palavra é séria. Isso é mais importante e é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Porque conhecer a Deus de verdade é muito mais do que simplesmente ter uma experiência mística. Uma experiência sobrenatural. Ai, que maravilha, agora eu vi. Não, irmãos. Não é por aí. Conhecer a Deus é muito mais do que tremer ao sentir a presença de Deus no lugar. É interessante que Paulo fala que nós somos templos do Espírito. A palavra templo vem do latim templare, que quer dizer lugar de se contemplar, lugar de se olhar, de se adorar e de prestar culto, lugar onde se edifica o altar. É isso que significa. E quando a Bíblia fala que nós devemos e somos templos do Espírito, quer dizer que nós temos uma vida de comunhão íntima e conhecimento profundo e pleno do Deus a quem servimos. Isso é andar com Deus. Andar com Deus. Amados, andar com Deus quer dizer desenvolver intimidade com Deus. Andar com Deus quer dizer saber a sua vontade. Andar com Deus quer dizer seguir o rumo que Ele dá a cada um de nós. Andar com Deus, amados, mostra e deve ser em cada um de nós a diferença de tudo isso que nós vemos no mundo hoje acontecendo. Andar com Deus implica em fazer a diferença. Sabe, amados, eu creio que aqui também, porque a gente conhece o pastor Larry, conhece a história de vida dele, dos seus filhos, da família, e doutrinariamente falando, hoje são muitos movimentos que surgem. Movimentos não faltam. E sabe qual é uma das maiores pressões que nós, pastores, sentimos? É o de abraçarmos esses movimentos para crescermos a qualquer custo. Não é verdade, pastor Giovanni? Pastor Giovanni estudou comigo na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª série. A gente estudou junto aí. Conheço de longa data aqui em Guarapari. Você vê que as companhias não eram boas, mas Deus tem. Deus opera maravilhas. Amados, nós sentimos uma pressão, e é a verdade, existe uma pressão sobre nós, para que a gente venha aderir, que a gente venha fazer parte, simplesmente porque, para termos o tal sucesso, o sucesso que as pessoas esperam. Amados, mas eu quero dizer uma coisa: nunca venda a dignidade da palavra de Deus em troca de sucesso, porque o Senhor é mais precioso do que qualquer coisa. Ame a palavra e viva a palavra e faça a diferença. Fazer a diferença não é fácil. Geralmente quando fazemos a diferença ficamos sozinhos. Geralmente quando fazemos a diferença nos sentimos abandonados, porque as pessoas realmente nos abandonam. Porque as pessoas viram as costas. Não porque nós queremos simplesmente ser diferentes, mas porque nós optamos por fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E andar com Deus é isso. E sabe, amados, nós vivemos num mundo onde as concessões estão existindo muito fluentemente dentro da igreja. Cada vez mais concessões são permitidas dentro da igreja. O namoro já pode ser de qualquer jeito. Sexo antes do casamento é algo normal em muitas igrejas. O mentir, o pagar uma propina por guarda, o fazer alguma coisa que não é lícita, isso se tornou normal. O ser um mero frequentador de igreja e participante com a sua taxa dizimal, né? Irmãos, eu não sou dizimista, eu sou sentimista. Aí você fala, pronto, heresia, agora o Larry vai cair de lá e vai falar, arranca esse homem daí. Aí você fala, sentimista, você dá quanto sente? Não, é 100% de Deus. Não é? Porque a Bíblia fala que se a nossa justiça não excederem muito a dos fariseus e publicanos,
nós não somos dignos dele. E eles davam dízimo até do cominho e da hortelã. Então ser dizimista é pouco, nós temos que ser centimistas. 100% do Senhor. 100% do Senhor. Tudo que temos, não é isso que a gente canta? Tudo que sou é do Senhor. Amados, fazer a diferença, irmãos, é estar dispostos a não abrir concessões para aquilo que o mundo quer infligir e aplicar e colocar dentro da igreja e dentro das nossas vidas. Não pense você que isso é fácil, que não, porque é uma grande luta. Andar com Deus, amados, implica em entendermos e compreendermos que Deus, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje. Sabe, tem uma música, eu não sei se vocês cantam aqui, se cantam, vocês vão prestar atenção nela, que diz assim: vem adorar do jeito que você está. Vem adorar. Tipo assim, no final eu sei que o negócio é o seguinte: você vem adorar do jeito que você está, não importa como você está, vem adorar, e é um tal de você vir adorar do jeito que você está. Aí eu falei assim, peraí, tem alguma coisa esquisita nessa música. Sabe por quê, amados? Porque Jesus, ele falou: vinde a mim, vós que estáis cansados, e... sim, para a salvação ele nos convida do jeito que estamos. Agora, para a adoração, nós ouvimos aqui o dirigente falando que ele procura os verdadeiros. Sabe por quê, irmãos? Adoração qualquer um pode dar. Adoração qualquer um pode dar. Por isso que ele não procura adoração, ele procura adorador. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem em espírito e em verdade. Então, amados, nós precisamos entender que não podemos e não devemos abrir ou fazer concessões concernentes a nada em relação a Deus. E Deus é o mesmo de ontem. Mas hoje nós queremos nos aproximar de Deus porque o véu foi rasgado, é verdade? O véu foi rasgado e a Bíblia fala lá em Hebreus: nos aproximemos de Deus com intrepidez, pelo novo e vivo caminho aberto por Deus, por Jesus Cristo, através do seu sangue. Mas o interessante, amados, é que o Deus que nós servimos, ele continua sendo 3 vezes santo. Mas hoje nós queremos nos aproximar de Deus como se ele fosse um igual a nós. E nós queremos nos aproximar de Deus sem nos preocuparmos em como estamos fazendo isso. Antigamente, amados, os sacerdotes, vocês conhecem isso? Eles usavam as suas vestes sacerdotais. E nas suas vestes sacerdotais tinham lá embaixo, nas suas orlas, sinetezinhos. E eles entravam uma vez por ano no Santo dos Santos, amarrado com uma corda pelo tornozelo. E lá dentro do Santo dos Santos não tinha luminosidade nenhuma, não tinha claridade nenhuma. A única coisa que tinha dentro do Santo dos Santos era a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. O sacerdote, quando entrava, ele entrava agachado. Ele entrava agachado em sinal de humildade, em sinal de subserviência, em sinal de: olha, Senhor, eu dependo de Ti e eu preciso da Tua misericórdia. E se ele entrava e ele não tinha pecado, ele não tendo pecado, ele então se colocava de pé no Santo dos Santos e ele então balançava o seu corpo. E ao balançar o seu corpo, aqueles sinetes que estavam em volta da sua orla produziam um som, e as pessoas que estavam do lado de cá, no santo lugar, ouvindo aquele barulho, falavam: a oferta do sacerdote foi aceita diante do Senhor. Mas se ele entrasse em pecado e Deus não aceitasse a vida dele do jeito que ele estava, ele morreria, e ele morria automaticamente. Porque Deus não permitia que nenhuma pessoa em pecado entrasse na sua presença. Amados, andar com Deus é ter consciência dessa santidade. Andar com Deus é saber que nós estamos diante deste Deus, e é Ele quem anda ao nosso lado e conosco a cada dia. Que a santidade de Deus não mudou. Que Deus não mudou. Que o tempo pode ter passado, a sociedade pode ter mudado, evoluímos cientificamente, mudou-se muita coisa e vai mudar mais ainda na questão cultural. Amados, mas os princípios de Deus são eternos e Ele continua sendo o mesmo Deus, de ontem, de hoje, e será eternamente o mesmo Deus.
E é necessário que nós tenhamos consciência disso para andarmos com Ele. Andar com Deus, amados, é saber que não importa as circunstâncias, nós podemos contar com Ele. Isso é tremendo, irmãos. Ouvindo a história do pastor Larry aqui, de como, e vendo a história de como o seminário tem funcionado, nós vemos que isso tem acontecido. Porque não é fácil fazer o que vocês têm feito neste lugar. Não é fácil. Andar com Deus, amados, é saber que Deus está acima de qualquer circunstância. Abacuque, eu amo Abacuque. Abacuque, ele fala lá no livro dele, olha, ainda que o fruto da videira falhe, ainda que venha a mentir, né? A parreira não ache ali, ainda que eu procure os animais nos campos e não encontre, que tenha sido roubado o animal que estava no pasto, eu ainda me alegrarei e eu ainda exultarei no meu Deus, o Deus da minha salvação. Sabe, amados, andar com Deus é saber que o nosso Deus é maior do que qualquer circunstância. Não podemos, amados, olhar e pensar e ficar dizendo, nossa, a circunstância é difícil. As lutas nós enfrentamos, mas andar com Deus é saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas e que faz tudo a favor dos seus. Sabe, amados, andar com Deus é conhecê-lo a ponto de saber que Ele não tem pensamentos de guerra ao nosso respeito, mas sim de paz. Andar com Deus, amados, é saber que Ele te ama como um pai. E como um pai, amados, Ele vai estar com você, não importa qual seja a dificuldade que você esteja passando. Você conhece a Deus como pai? Você conhece esse carinho e esse afeto de Deus no seu coração, na sua vida? Você já experimentou isso? Você já sentiu esse afago de Deus como pai na sua vida? Diante de uma circunstância terrível? Amados, nós vivemos situações talvez que vocês também tenham vivido, eu e minha esposa. Éramos casados, vivíamos no seminário com meio salário mínimo de oferta. Era isso que a gente tinha para viver. Eu, no meu tempo livre de dirigir caminhão, fazer muita viga, fiz muita laje, carreguei muito saco de cimento, né? Fiz tudo isso. Trabalhei na ardósia, cortando ardósia, em turno noturno, em horário noturno. Trabalhei igual vocês trabalham aqui no seminário, igual muitos trabalham nas suas empresas. E dificuldades, amados, financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades tais, todo mundo enfrenta. Eu enfrentava também. Amados, eu tinha que trabalhar com o pastor Osmar. Um dia eu e o Osmar brigamos, lembra, pastor Osmar? Ah, mas eu lembro. Eu e o pastor Osmar, um dia nós brigamos assim, mas rapaz, o negócio foi sério. Depois eu fui lá pedir perdão para ele. E a gente viu que era uma grande cilada do inimigo querendo colocar um problema entre nós dois. Eu lembro disso até hoje. Quem sofre sempre lembra. A parte inocente. Amados, andar com Deus é passar por todas as circunstâncias difíceis, mas saber que o nosso Senhor é maior do que qualquer dificuldade, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E, amados, Ele fala, agindo eu, quem? Sabe, amados, eu não prego o Evangelho da prosperidade, não. Eu prego o Evangelho da fé e da convicção de que Deus, Ele é Deus em todo momento. E Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que faz por nós muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Basta que nós deixemos, basta que nós abramos os nossos corações para que Ele haja dessa forma em nós. E aí nós vamos vê-lo. Sabe, amados, andar com Deus, irmãos, é ter a certeza de que nós vamos andar em vitória. Nós vamos ter vitória, porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Por isso que Paulo fala, eu tudo posso Irmãos, em nós mesmos nós não podemos nada, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Não somos e não temos forças em nós mesmos, mas em Cristo podemos fazer proezas, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Andar com Deus, amados, é não se prender as coisas terrenas. Você já imaginou Enoque andando com Deus? E de repente Deus virando e falando assim, Enoque,
Eu agora vou te levar comigo. Mas Senhor, meu carro. É verdade. Mas Senhor, a minha casa acabei de construir. Irmãos, eu vi uma pessoa falando o seguinte: ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem, mas depois de eu casar. Eu já vi gente querendo que Jesus volte, mas só depois dele casar. Sabe por quê? Porque ele quer ter sexo. É um pensamento tão mesquinho, irmãos. Mas as pessoas se prendem. Amados, Enoque andou com Deus e já não era. E sabe por que ele já não era? Porque não tinha nada que o prendia a este mundo, somente o amor dele ao Senhor, a intimidade dele com o Senhor, a vida que ele tinha com o Senhor. Amados, Enoque andou com Deus e ele era templo e morada de Deus. Agora nós nos prendemos, né, amados, a tantas coisas. Minha casa, meu quarto, né? É lógico, irmãos, tem esse negócio, cuidado com esse negócio de abrir mão, né? Tem esse negócio de abra mão dos seus direitos. Eu lembro de uma vez um seminarista que veio com esse papo pro meu lado. Ruim ou feio. Cheguei para pregar, a única gravata que eu tinha. Na hora que eu vou no meu guarda-roupa, não estava lá. Fui pregar terno, sem gravata. Como é que eu faço? Aí passou uns 2 dias, sumiu minha gravata, aparece o Rui com a gravata. Falei, ô Rui, o que você está fazendo com a minha gravata? Eu vim aqui no seu guarda-roupa e peguei. Aí eu falei assim, mas rapaz, como é que tu pega uma coisa minha sem falar? Ele, você precisa aprender a abrir mão dos seus direitos. Ô rapaz, eu morava no 3º andar. Quase que nós temos um Rui voante. Eu virei e falei assim, amado, deixa eu só te ensinar um outro princípio bíblico. Existe um princípio bíblico anterior a esse. É respeite ao teu próximo. Ama o teu próximo. Então se você me amar, eu não vou precisar abrir mão dos meus direitos. Porque você vai respeitar os meus direitos e eu vou respeitar os seus. Não é assim? Amados, então é lógico que eu estou falando de abrir mão, mas cuidado com esse negócio, não vai entrar na heresia não, viu? Chegar ali, passar a mão no carro do pastor Larry, aquela máquina possante, levar e o pastor Larry, mas onde você vai? Pastor Larry, abra as mãos dos seus direitos. Cuidado com isso. Cuidado com a heresia. Se bem que aquele carro, pra você tirar dali, vai ser, não? Vamos orar. Irmãos, nós precisamos aprender e andar com Deus é não estarmos presos a coisas. Você percebeu como nós somos presos às coisas? As coisas nos dominam, nós vivemos por causa de coisas. É por causa, olha, e não pense você que isso é uma coisa que foge da realidade da igreja, que não é não. Quando você está à frente da igreja, daqui a pouco você está o quê? Lutando para comprar a caixa de som. Aí depois da caixa de som é a guitarra. Qual guitarra? Yamaha, maravilha, vamos comprar uma Yamaha. Depois vamos comprar aquele melhor som, aquele negócio todo. Daqui a pouco, amados, todo o seu investimento, todo o seu esforço, todo o seu talento está sendo usado não para ganhar almas para Jesus, mas para adquirir coisas que mostram que te fazem bem. Nós precisamos entender que andar com Deus é não estarmos presos a coisas. E finalmente, amados, eu gostaria de dizer para vocês que andar com Deus é cumprir o propósito eterno de Deus para conosco. Aí você fala assim, qual é o propósito de Deus? Você sabe por que Deus te salvou? Você sabe para que Deus te salvou? Aí você vai virar e falar assim, pregar o evangelho. Eu vou virar e falar assim, não. Não foi para isso. O outro fez assim, como o pastor Larry deixa esse homem chegar aí? Você não foi salvo para pregar o evangelho. Pregar o evangelho é uma consequência daquilo pelo qual você foi salvo. Aí eu fui salvo para amar o meu irmão. Também digo que não.
fui salvo para ir para o céu, longe do inferno, aquelas labaredas, nada disso. Eu quero paz e tranquilidade. Tocar arpinha, se possível como guitarrista, solar ela, né? Eu quero... Não, irmãos, você não foi salvo para ir para o céu. Eu chamo isso de o propósito da semelhança. A Bíblia fala em Romanos 8:29 que Deus nos salvou com o propósito de sermos semelhantes ao seu Filho. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é andar tanto com Ele que nós vamos nos parecer com Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que de glória em glória somos transformados na imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não foi salvo para outro propósito, o senão ser restaurado à imagem de Jesus. E se você for a imagem de Jesus, você vai pregar o Evangelho, porque é isso que Jesus fez. Se você for a imagem de Jesus, você vai amar o seu próximo, porque é isso que Jesus fez. Se você for a imagem de Jesus, você vai ser exatamente como Ele é. E você vai poder afirmar, como Paulo afirma em Gálatas 3:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, não vivo mais pela carne, mas vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Andar com Deus, amados, é ser como Jesus Cristo é. Isso é sério. Isso é sério. Isso talvez seja muito mais do que aquilo que a gente pensou. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu espero que todas as vezes que vocês passem agora por essa leitura, por esse texto de Enoque, vocês parem para refletir no que é andar com Deus. Assim como eu faço, porque Enoque teve uma vida tão próxima de Deus, tão idêntica e tão achegada a Ele, que Deus falou assim: meu querido, eu não quero que você fique longe de mim. Venha para perto de mim, esteja perto de mim. Por quê? Porque você é meu amado. Você é meu amado. Não temos, amados, muitas informações sobre Enoque. É verdade. Mas elas são suficientes para eu fazer uma afirmação aqui. Que nós, neste mundo de hoje, precisamos muito mais de Enoques do que Gandhis, John Kennedys e tantos Napoleões e tantos outros homens admiráveis que existem por aí. A minha pergunta é: quem de nós vai se levantar como aqueles que querem verdadeiramente andar com Deus? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, eu te louvo pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva. A Tua Palavra é a espada que penetra, que convence, que revela e que mostra os intentos dos nossos corações. A Tua Palavra é o martelo que esmiuça a penha. Ó Deus, e o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence de todo pecado, justiça e juízo. Ó Deus, existe algo que nenhum homem pode fazer, que é prescrutar os nossos corações. Ó Deus, e mostrar o que vai lá no mais profundo do nosso íntimo. Mas o Senhor pode fazer isso nessa noite. E o que eu peço, Senhor, é que Teu Espírito tenha a liberdade em cada coração aqui presente, de revelar-te e de mostrar-te como o Senhor é. E principalmente aquilo que o Senhor espera de nós. Ó Pai, que principalmente haja decisão, que haja posicionamento por parte de nós, diante daquilo que ouvimos e aprendemos do Senhor. Em nome de Jesus. Eu não sei se é o costume, mas eu tenho esse costume, então como eu estou em casa, eu vou fazê-lo. Existe alguém aqui que gostaria de andar com Deus nos moldes daquilo que nós falamos? Talvez você tenha andado, mas em algumas áreas você tenha falhado. Talvez você tenha compreendido, ou Deus esteja falando ao seu coração algo que você precisa fazer para verdadeiramente andar com Ele na inteireza do seu coração. Então eu gostaria de perguntar se existe alguém que gostaria de fazer isso. Se colocasse de pé, porque eu gostaria de orar por você, se existe alguém.
Existe alguém nessa noite que gostaria de tomar ou ter esse posicionamento diante do Senhor? Não diante de homens, mas diante do Senhor. De andar verdadeiramente como a Bíblia fala que nós devemos? Se existe, fique de pé, porque eu gostaria de orar por você. Amém. Temos uma pessoa, outra pessoa. Se Deus fala ao seu coração, se você sente que Deus fala ao seu coração, não fique com vergonha. A pior coisa que pode existir é a gente sentir vergonha de atender ao apelo, não de um pastor, mas ao apelo do Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Hebreus: e ouvindo a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram os israelitas em Meribá. Ouça e acolha, porque hoje é o dia da salvação. Não vamos deixar passar a oportunidade. Se Deus fala conosco, somente isso, se Deus fala com você. Se você sente que precisa, se você não ouve isso do Espírito, não faça. Mas se você sente que você precisa tomar um posicionamento, fique de pé, porque realmente eu gostaria de orar por você no nome de Jesus. Amém. Temos algumas pessoas. Vamos orar? Nós que ficamos sentados, e eu como eles que estou em pé, vamos estar orando em nome de Jesus por esses amados. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar a vida de cada amado desse ao Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe a dificuldade, a luta, as provações. O Senhor sabe às vezes aonde eles têm falhado. O Senhor sabe aonde eles têm enfrentado dificuldades. O Senhor sabe as áreas em que eles necessitam de vitória. O Senhor sabe às vezes que o que estão sentindo é carência, o que estão sentindo muitas vezes é as circunstâncias maiores do que as suas forças. Mas eles estão descobrindo que andar com o Senhor é crer, é descansar, é entregar, é se dedicar, é não se prender, mas é se lançar totalmente nas tuas mãos e ser como Jesus Cristo é. Que o Senhor opere essa obra na vida de cada um deles, para a glória do teu próprio nome, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Não vou cair no alçapão. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por esse dia maravilhoso que eu passei, né? Aqui a gente não teve tanto contato, mas estive com a família do Donaldo, do pastor Larry, do Daniel, do Davi, perdão. O Daniel está na minha cabeça, ó. Do Davi. Muito obrigado por todo o carinho com que vocês receberam a mim e a minha família. Que Deus abençoe vocês grandemente, no nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que vocês tenham um ministério profícuo e abençoado a cada dia no Senhor. Amém? A palavra está com pastor Larry. Falaram que é com o senhor, pastor Larry. Quero dizer muito obrigado pela mensagem, pela visita aqui também, né? Foi nosso privilégio. Gostaria de dizer que nós devemos lembrar que nós não chegamos a ouvir uma mensagem, e certamente Deus falou com, talvez não tão contado como alguns manifestaram, mas algumas coisas na sua vida que realmente têm de ser mudado, né? Então faça a decisão hoje à noite, né? Eu vou viver assim, né? E tem de lembrar, como temos aqui, amor é uma decisão de fazer o melhor possível para Deus e seu próximo. Então vamos fazer isto. Hoje à noite também, quando você está saindo, tem livros evangélicos lá em cima. Fizemos uma loja só para isso, não só para isso, mas realmente tem os livros lá, né? Então quero que vocês vão parar lá, dar uma olhada. Também tem no lanchonete. Então, se você gostaria de falar com seus amigos um pouquinho antes de sair, se fica à vontade também. Então, shalom para todos. Deus te abençoe. Amém.